Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais um resultado do primeiro TRI de 2023 das indústrias Home, né? Uma empresa industrial. Geralmente o setor industrial sofre muito aí com a alta de Selic, tem margens mais apertadas, tem um gasto em capex alto, né? Eu falei do vídeo do quarto TRI de 2022 que é Home. Eu acho que eu publiquei aqui, não sei se eu fiz vídeo fechado na área que eu tenho aí de valuation, que inclusive eu deixo a descrição do vídeo aí se vocês quiserem ter acesso, quiserem ter interesse. A Home ela teve uma carteira de pedidos um pouquinho reduzida, né? No quarto TRI de 2022, mas o resultado não veio ruim. Eu não sei se poderia ser que continuasse vindo razoável, tá? Mas o setor industrial tende a sofrer bastante, ela é bastante cíclica, tá? Então, se esse vídeo for de utilidade para vocês, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nosso Instagram, né? E se tiver interesse também em sugestão, análises, comenta aí embaixo alguma empresa que vocês têm interesse, tá? Então vamos lá. Indústrias Home. Resultado do primeiro TRI de 2023, tá? Então a gente vê que o EBITDA deles crescer em relação ao ano anterior, né? Primeiro TRI. E a margem bruta crescendo também, tá? Eles têm aí segmentos, né, dessas máquinas Home, essas máquinas aqui, B e W, que é... Mais pra frente tem aí a descrição, não sei falar exatamente não, o nome aí é alemão, sei lá, um nome esquisito. Mas o grosso deles vem dessas máquinas Home, tá? Que são máquinas de grande porte, tá? É até curioso que eles estão com uma margem boa, tá? Crescimento de 3,1%, crescimento do cooperacional também, ano contra ano. Mas talvez ainda esteja entrando, né, um pouquinho do backlog contratado aí dos últimos trimestres, tá? Então tem que ficar de olho. Margem operacional, margem bruta e operacional da unidade Home apresentaram aumento de 6,5 pontos percentuais e 6,4, né? Então a gente vê que está crescendo bastante, né? Não é que a empresa está expandindo absurdamente, tá? Eles cresceram aqui no mercado doméstico e locação de máquinas, né? Então talvez essa questão de locação de máquinas. Máquina aqui B&W, né? Que é Buckers, sei lá o que, depois a gente vai ver adiante. Cresceu aqui também, mas a gente vê que não é o grosso deles, tá? A gente vê que entrada de pedidos na máquina de home, primeiro TRI, crescimento de 3,6%, com destaque para o mercado doméstico, né? Isso é outro ponto de atenção, tá? A Home, ela também tem a participação lá no mercado externo e ela vem perdendo ao longo do tempo um pouquinho da participação, né? Às vezes entra de uma vez uma leva de pedidos, às vezes reduz, então por isso que ela fica muito cíclica. Mas a gente vê que aqui cresceu aqui 3,6%, tá? Em relação ao ano anterior. É bom, tá? Bom, vamos lá ver. Também tem a entrada de pedidos e tem a carteira de pedido total. Depois a gente vai ver a seguir, tá? A gente vê o volume da receita, a gente vê que é basicamente a máquinas homes, tá? As unidades, a gente vê que é Burke, Hadit, Weber, sei lá. A gente vê que nem entrou nada aqui no primeiro TRI de 2023, tá? Aqui a máquina home, as unidades aqui, a receita, a gente vê que reduziu em relação ao quarto TRI, em relação ao primeiro TRI de 2022, então a gente já vê que tá a quantidade de máquinas aqui demandada está reduzindo, tá? Eles também têm essa parte aqui de fundidos e usinados, né? Que seriam peças aí para essas máquinas, talvez, né? Ou para outros equipamentos complementares, talvez. A gente vê que também caiu, então a gente vê que a demanda, por mais que a receita... que eles nem tinham falado no destaque da receita, né? A gente só fala de margem bruta. A gente vê que a receita caiu bastante, tá? Então a questão lá da carteira de pedidos deles, que a gente falou lá no quarto TRI, tá se concretizando mesmo, tá? Lucro operacional também caiu bastante, a 37 milhões. Em relação ao ano anterior, tá até maior. Então a gente vê que talvez seja um pouquinho sazonal, né? Porque a receita caiu, mas ainda está um pouquinho próximo, né, do primeiro TRI de 2022, apesar de ter caído em relação ao quarto TRI. Mas a carteira de entrada de pedidos aumentou lá um pouquinho, né? Ficou mais ou menos flat, nem aumentou tanto, né? Mas aumentou 3% em relação aqui ao primeiro TRI de 2022. Então a gente vê que a tendência talvez eles começarem a surfar uma altinha aqui em relação aos próximos trimestres. Não sei se vai chegar nesse patamar aqui do quarto TRI de 2022, tá? Porque eles tiveram um ano muito forte. Mas tem que acompanhar de perto. Né? A lucro operacional a gente vê que subiu um pouquinho, eles subiram um pouquinho a margem bruta aqui no trimestre, né, em relação ao ano anterior. E dando lucro, né? A empresa dá um lucrinho, né? Não tem essa questão da alavancagem pesando e tal. Isso é ponto positivo, tá? EBITDA de 51 milhões, enfim. Perfil corporativo. Aí fala um pouquinho da Home, né?
líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos industriais, importante fabricante de peças fundidas e usinadas, né? Porque elas, eu falei da WEG, a WEG fornece vários tipos de equipamentos, né? A WEG, por mais que o resultado esteja, a macroeconomia não esteja bem, a WEG vai dando resultados recordes atrás de recordes. A Home oferece essas máquinas bem grandes, eu acho que mais para baixo tem o desenho dela. Tá? Então a gente vai ver aqui, ó, a gente fala até um pouquinho, ó, ele desenvolve e fabrica máquinas, ferramentas, tornos comerciais, tornos, controle numérico, computadorizado, centros de torneamento, são máquinas bem gigantes, né? Embarcando em tecnologia da indústria 4.0, enfim. Que isso não fica pronto de uma hora para outra, por isso que você não chega lá amanhã, quero para daqui a um mês essa máquina. Não, essa máquina demora às vezes um ano para ficar pronta, demora 2 trimestres, por isso que tem essa sazonalidade também, né, nos resultados da Home. Tá aqui falando em índice de confiança empresarial, né, que eu falei, né, macroeconômico afeta bastante o setor, né, então a gente vê que caiu a confiança aí, mas eles estão notando uma recuperação, né. Conta da inflação também, taxa de juros. Né? Ano passado estava alta, né? Essa confiança empresarial. É isso? Aqui. Estava bem alta. Mas nos outros anos também estava e ela não surfou tão bem assim, né? E aqui na pandemia caiu bastante. A utilização média da capacidade instalada. 2023. Essa bolinha aqui de cima, né? Cadê? Aqui, ó. A gente vê que está 67%. Em relação a 2022, ainda não está tão bom, né? Vê que 2022 aqui no segundo tri despencou, né? Isso aqui é 2022? Isso aqui é 2020, né? É 2020. Essas coisas. 2022 ficou bem alto, ó. Então, a tendência é a gente ver se eles vão conseguir manter essa capacidade de utilização. A demanda, né? A carteira de pedidos, a entrada de pedidos, reflete essa utilização aí da capacidade deles. Aqui falando da entrada de pedidos, né? Então a gente vê que a entrada de pedidos de máquinas home cresceu até em relação ao quarto tri, tá? Então isso aqui é ponto positivo. Em relação ao primeiro tri ficou mais ou menos flat, cresceu 3,6%. Essas máquinas aqui, Burke, Hazet mais Weber, a gente vê que não entrou nada. Fundidos usinados, teve uma quedinha aqui em relação ao anterior, mas em relação ao quarto tri já cresceu um pouquinho. Mais alguma coisa aqui? Vamos lá. E a carteira de pedidos. Né? Carteira de pedido total, né? Ali a entrada de pedidos, a gente vai acompanhando se está entrando novos pedidos de novos clientes, ou até mesmo de clientes antigos, que a empresa está sempre fazendo, oferecendo serviços, né? Oferecendo essas máquinas, e a carteira de pedidos total, tá? A gente vê que a carteira de pedidos ainda está aí num patamar alto, tá? Não está no mesmo patamar aqui de 2022, ó, que a gente viu lá que 2021, 2022 foi bastante alto, mas está até maior que quarto tri, ó, 2022, carteira de pedidos. Essas máquinas aqui, Buckhead não entrou nada no primeiro tri, mas a gente vê que a carteira de pedidos está mais ou menos no mesmo patamar, que ainda está fabricando, e fundidos usinados que caiu bastante, né? Fundidos usinados não está muito legal não, porque de repente esse setor está sendo mais afetado, né? Porque quem precisa dessas máquinas pesadas, essas máquinas grandes, acaba que, por mais que a economia não esteja bem, pô, não tem jeito, tem que ir lá, tem que comprar, isso daí demora a ficar pronto. Agora fundidos usinados talvez seja um pouquinho mais cíclico, né? Até falando aqui, ó, consequência da redução de novos projetos ligados à energia, redução, né? Energia eólica, queda no preço de energia elétrica, enfim, daqui é mais do setor mesmo. Não é um problema deles exatamente, né? Nem de inflação e tal. Talvez a inflação esteja afetando aquele negócio de energia eólica, né? O pessoal investindo menos. Mas o máquinas home, que é o core deles, não parece estar ruim não, tá? Receita aqui por unidade de negócio, máquina home, a gente vê que caiu em relação ao quarto tri, ok, mas a gente vê que vai entrar alguns pedidos aí. É porque reduziu no quarto tri a entrada de pedidos, tinha reduzido bastante, aqui eles não estão botando, né? Carteira de pedidos, né? A entrada de pedidos, cadê? Em relação aos trimestres anteriores, né? Que aqui está mostrando em relação ao primeiro tri. Mas o quarto tri em relação ao terceiro tri, em relação ao segundo tri, tinha reduzido. Até em relação ao primeiro tri, né? A gente vê que reduziu bastante, né? A entrada de pedidos. Agora voltou a crescer, né? Aqui é a carteira de pedido. A carteira de pedido a gente viu também que tinha caído um pouquinho no quarto tri, né? Então a gente vê, aqui já reflete, né? A carteira de pedidos deles, ó, estava em 330 mil aí, pedidos, né, dessas máquinas,
Home, caiu para 221, é uma queda bastante relevante, né? E aí a gente ia acompanhar, mas já voltou a crescer aqui no primeiro tri. A receita operacional, a gente vê que está com uma receitazinha aqui, mais ou menos flat em relação ao primeiro tri de 2022. Então talvez, se eles continuarem crescendo aí um patamar parecido, a entrada de pedidos, essa receita operacional aqui da Home vai chegar no patamar próximo aí do 2022, que foi um ano bom para eles, né, 2021 também. Esse Buckhead mais Verber, a gente vê que a receita caiu, porque ainda estão fabricando aí equipamento, fundidos usinados, sofrendo nesse setor. Aqui máquinas Homes, a máquina Home, né, atingiu receita de 165, apresentou uma pequena redução de 6,8%, né, em relação ao primeiro tri. Reflexo da redução na entrada de pedidos do mercado externo, que eu falei lá no início do vídeo, né? O mercado externo está sofrendo muito. Todos os vídeos que a gente faz de empresa que vende mercado externo, a gente sabe. O mercado externo está sofrendo mais do que o mercado brasileiro, tá? E ela vende um pouquinho o mercado externo. Mas eles tiveram um pouquinho de receita com locação de máquina, né? Negócio que foi lançado em meados de 2020. Então isso aqui é um ponto interessante, tá? Apesar de ser pequeno, eles nem discriminam tanto, detalham tanto essa questão de locação de máquinas. Mas ao invés de eles produzirem essas máquinas grandes, toma aí essa máquina é sua agora, eu vou prestar um suporte. Não, eles emprestam a máquina. E isso daí, às vezes, é até um ponto interessante, né? Vira uma subscrição. Porque eles alocam a máquina lá, uma forma de aluguel, né? Aí depois o cliente, pô, eu quero uma máquina nova. Eles pegam a máquina de volta, reforma, troca peça, né? Bota a máquina novinha e entrega para o cliente uma outra máquina que saiu zero da fábrica, né? E aí eles continuam tendo uma receita de subscrição, conseguem reter, conseguem diminuir essa ciclicidade nos resultados também, né? Aqui a empresa alemã deles, aqui, ó, essa Buckhead Weber, teve uma queda aqui, ó, reflexo do aumento de receita de serviço, de assistência técnica, peça de reposição, deixa eu falar aqui um pouquinho, né? Fala do faturamento, né, que subiu um pouquinho. Nem tinha reparado aqui, né, o faturamento. Tá aqui embaixo, né? Porque o primeiro trimestre parece que vem fraco mesmo, mas até que ele subiu em relação ao ano passado. Mas a gente vê que é bem pequenininho, fundidos usinados, sofrendo bastante. E aqui fala um pouquinho, né? A gente vê que a receita deles basicamente vem do Brasil, né? Era um pouquinho maior, tá lá para fora. A gente vê até que até recuperou um pouquinho na Europa, né? 13%, ó, tava 9% no ano passado. Mas a América Latina despencou nesse trimestre. Estados Unidos continua recuando. E entrou até um pouquinho de Ásia aqui. Então a gente vê que eles estão sofrendo um pouquinho no mercado internacional. Isso aqui não é um ponto positivo, tá? Apesar de eles terem recuperado um pouquinho na Europa, a Europa também não está bem e tal. Mas, enfim, é isso aí. Aqui falando da receita do mercado externo, a gente vê que ficou mais ou menos flat. Aqui em reais, né? Em dólar também. Margem bruta, né? A gente vê que a margem bruta deles elevou bastante, né? 48%. Talvez essa questão aí da alocação das máquinas, né? Que não detalharam tanto, mas eles falaram aí. A gente vê que a margem bruta vem todas de máquinas home, tá? Então, o core deles é essas máquinas home. A gente vê o crescimento no exterior também. Vê o controle aí. Fundidos usinados também é bem pequenininho, parece um varejão. Vê o controle também essa entrada de pedido, subscrição, enfim. Que margem operacional também, ó, vende home, os outros ficam até no negativo. Ó. A gente vê que tá rentável, tá rentável, né, a empresa, né? Em relação ao quarto tri até caiu um pouquinho a rentabilidade. Eu voltei aqui. Aqui é EBITDA, né? Então a gente vê que o EBITDA aqui subiu em relação ao primeiro tri de 2022, né? Esse período aqui é mais sazonal, então é até bom comparar esse primeiro tri com o primeiro tri, mas em relação ao quarto tri caiu, normal, né? A gente viu, margem EBITDA e tal. E a empresa dando lucro, né? A gente vê que não tem um resultado financeiro aqui, uma despesa financeira muito grossa, como outras empresas. Isso é um ponto positivo, até porque a empresa não pode rodar assim, se tem essa ciclicidade, né? Não acaba dando muito prejuízo. Tem mais caixa do que dívida, né? Tem estoquezinho aqui também, ó, dinheiro em estoque. Não investe tanto assim, né? Pelo menos no trimestre não teve nada assim tão pesado. Tem um investimento aí para produzir essas máquinas, né? Que acaba refletindo mais na DRE. Não reflete aqui tanto no CAPEX. Conta a receber também, tem uma conta a receber altinha aqui, ó. Então, tem uma dívida aqui, né? 117 milhões. É isso, acho que não é positivo não. Mas aqui eles dão, ó. Estão do caixa, é isso?
Tem um caixazinho. E a dívida, né? O caixa aqui mais embaixo, um pouquinho da dívida. Ó, 200 milhões. Ué, qual vai ser o caixa, equivalente de caixa, operação? 200 milhões. Ah, porque tem alguns empréstimos aqui que eles não contabilizam como dívida, é isso? Empréstimo da companhia destina basicamente a investimento na modernização. 129 milhões. Ah, não, mais 191 milhões aqui em moeda estrangeira. 321 milhões, né, empréstimo. E a dívida líquida aqui, 117. Eles têm uma dívida aqui de 321 milhões e um caixa aqui 200 milhões. Aí uma dívida líquida de 117. Na verdade não é positivo não, eu pensei que estava aqui numa reconciliação, né? Não era uma reconciliação não. 117 milhões de dívida líquida. Mas a gente vê que a dívida não pesa muito. Eles têm caixa aí que também reflete no resultado financeiro. Ó, não tinha transações com derivativos, porque até a operação deles no exterior não está muito forte, né? Então de repente não precisa tanto. O CPV aqui, vamos ver se o CPV aqui. Custo dos produtos vendidos, a gente vê que é o grosso deles, tá? Não é o CAPEX lá na DFC, né? Pelo menos no trimestre, né? A gente vê que até que ficou mais ou menos reduzindo, né, em relação ao anterior. Por isso que a margem bruta subiu, né? Eles conseguiram controlar aqui, né, o custo dos produtos e serviços vendidos. A gente vê que o lucro bruto não andou tanto, nem a receita, né? Isso daqui que não é muito legal, porque parece que eles não conseguem repassar tanto preço, não conseguem crescer tanto, né, a receita. Despesa operacional tudo bem, eles controlaram bastante, né? A empresa controlando, aí tem um pouquinho de despesa financeira, mas teve mais receita financeira que despesa financeira, né? Então a gente vê que a alocação deles está melhor. E a empresa dando lucro. Cadê DFC aqui? Isso aqui é DFC? Balanço patrimonial. DFC. Aqui o CAPEX. Não tem nada muito relevante, né? A questão de estoque, que a gente vê que eles fazem estoque. Aqui do lado. Fizeram um pouquinho mais de estoque aqui, ó, nesse trimestre. Aquisição de imobilizada aqui. Não tem aquisição de imobilizada intangível, a gente vê que não é tão grande assim, né? A gente botar aqui 30 milhões por trimestre, né, daria aí 120 milhões por ano, a gente vê que não é muito pesado. Então assim, a Indústrias Home é uma empresa pequena também, é uma empresa interessante, mas a gente vê que a receita deles andando meio que de lado, deu um boom agora, 2021, 2022, mas eu acho que esperaria mais, né, uma small cap, né, para crescer, a gente vê que perdeu um pouquinho lá fora. Enfim, mas tem esse ponto interessante, que é essa questão da locação das máquinas, né, ao invés da venda das máquinas. Talvez pode mudar a empresa de patamar. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído vocês de alguma forma, com vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar embaixo também. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, clique na descrição do vídeo, aí no link na descrição do vídeo. E se for do interesse de vocês, vocês podem vir assinar e participar aí dos relatórios, né, o contato com a gente direto. Valeu? Forte abraço a todos.